Vamos ao primeiro ponto. O Grêmio teve Monsalve como titular e isso foi surpreendente no jogo de ida da final do Gauchão. Uma atuação, eu diria, discreta. Ele foi importante taticamente, às vezes a gente precisa observar isso também. O jogador não se destaca tanto com a bola, mas ele preenche espaços, ele marca, ele abre espaço também para outros companheiros e isso também é importante. O jogo não é só com a bola. O Monsalve, ele foi razoável. Talvez se esperasse mais, mas é importante pontuar também que a gente está falando de um jogador que ficou muito tempo no departamento médico. Foram pelo menos 3 lesões aí num retrospecto aí mais recente, né? Algumas graves. Então ele precisa retomar ritmo de jogo, alguma questão de confiança também. Tinha feito aquele golaço na última rodada da fase classificatória do Gauchão e ali teve uma lesão muscular, ficou mais um período afastado, mas é um jogador que o Grêmio confia muito. Um jogador que, lembrando, o técnico Luiz Castro ouviu elogios do Felipão. E também por isso o Luiz Castro passou a observar esse jogador mais de perto. O fato é que ele provocou alguns jogadores do Inter. E eu quero colocar aqui uma questão importante. Não acho que ele tenha feito errado. Eu não gosto desses mimimi, assim, de jogador não pode provocar. Pelo contrário, a gente sente tanta falta dos anos 90, né? Agora, se tu provoca, tu tem que segurar a onda depois. Por exemplo, o Alan Patrick foi lá na zona mista e reclamou que o Grêmio deu uma provocada, alguns jogadores estavam meio snob, etc. Pô, o Alan Patrick foi o mesmo que quando fez o gol de pênalti no Grenal, colocou a língua lá para provocar. Então provocou, aguenta. E é a mesma coisa agora. O Monsalve provocou, o Amuso provocou, o Pavão, enfim, outros jogadores, tem que segurar a onda, tem que chegar no Beira-Rio, jogar com personalidade e garantir o título, né? Numa partida que nós sabemos será difícil, mas a nossa vantagem também é bem expressiva, né? E dentro desse aspecto, o Monsalve, ele está sendo preparado para ser titular. É isso que apontam os indicativos dos bastidores do Grêmio. Monsalve como titular mais uma vez. O treinador poderia utilizar o William, poderia utilizar o Gabriel Mack, né? Vou se deixar nesses dois, porque, primeiro, ele não tem o Nardoni no Campeonato Gaúcho, né? Que poderia ter esse meio campo aí sem a figura do camisa 10. E, obviamente, não vai escalar o Riquelme nem o Jefinho como titulares. Então, o negócio é o seguinte, Monsalve e o William são as opções, junto do Gabriel Mack, que é mais jovem, por isso deixo meio que correndo por fora. Mas a tendência é que seja o Monsalve e não é uma tendência de achômetro, é uma tendência pelo que as pessoas dos bastidores do Grêmio dizem até o momento. Mas nós estamos aqui na noite de quarta-feira, então muita coisa ainda vai acontecer até o Clássico Grenal de domingo. Daqui a pouco alguém se destaca nos treinamentos, né? Por exemplo, o William começa a treinar muito melhor do que o Monsalve e as coisas mudam. Mas no momento, Monsalve deve jogar o Grenal e ele terá uma tarefa bem importante, né? Que é esse preenchimento de meio campo. Porque o Grêmio precisa ter uma atuação equilibrada. O Grêmio precisa, obviamente, se defender bem, não pode tomar um gol cedo, né? Senão daqui a pouco o Beira-Rio vai estar lotado. E tá aí. O Bruno Soares, repórter, trazendo aí bastidores aí do que tá acontecendo aí dentro do Grêmio, né? Parece que o Monsalve será titular no próximo jogo. Já deixe seu comentário se você acha uma boa decisão ou se você gostaria de ver o William ou até mesmo aí o Gabriel Mack aí no meio de campo. Deixe sua opinião aqui embaixo. E também sobre essa choradeira aí do Alan Patrick, né? Que não gostou, né? Foi na coletiva, falou que não gostou das provocações dos jogadores do Grêmio, principalmente do Monsalve, do Amuso. Deixe a sua opinião sobre isso, porque o negócio está pegando fogo. Os torcedores aí do Internacional estão cobrando jogadores do Grêmio cobrando jogadores do Internacional para uma atitude no jogo de volta. Então o bicho vai pegar, não se surpreenda se tiver muitas confusões nesse jogo. Falando agora sobre mercado da bola, a janela internacional de transferências aí está fechada, mas no mercado nacional ainda está aberta. E Everton Cebolinha descarta a Europa e vira alvo de disputa de Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Embora o Besiktas e clubes do Oriente Médio estejam acompanhando a situação, Everton Cebolinha não planeja deixar o futebol brasileiro. O atacante descarta qualquer possibilidade de retornar
ao futebol europeu. Segundo apurou o colega André Hernan, de saída do Flamengo, a prioridade do atleta é permanecer no Brasil. O Palmeiras é um dos interessados no jogador, assim como o Fluminense e o Grêmio. De acordo com informações de Guilherme Pinheiro, a partir do meio do ano, Everton Cebolinha estará apto a assinar um pré-contrato. No Maracanã, o Flamengo perdeu por 3-2 para o Lanús, né? Após a derrota lá, o Flamengo perdeu o título e coisa e tal. Acho que uma semana atrás aí. E o jogador confirmou que está de saída do clube carioca. Ele comentou assim: posso afirmar que esta seja a minha última temporada, disse aí o jogador na zona mista. O Besiktas da Turquia é um velho interessado em Everton Cebolinha. Houve no passado tentativa de aproximação. Naquele momento, o Flamengo brecou a saída do atacante, que tem contrato até dezembro de 2026. Apesar da chance de reviver o interesse, o Besiktas não será um entrave para Palmeiras, Fluminense e Grêmio avançarem no interesse por Cebolinha, uma vez que a prioridade do atleta é ficar no Brasil em 2027. O mesmo cenário é válido para o Oriente Médio, onde há times interessados. Transferir-se para a região da África Eurásia lhe garantia um grande contrato financeiro, mas nem isso altera os planos no momento. Na carreira, Cebolinha passou por 3 clubes, Grêmio, né? Benfica e também agora o Flamengo. O melhor momento ocorreu com as cores do tricolor gaúcho, o que deixa a torcida muito animada aí. Mas a passagem pelos encarnados rendeu elogios. Em 572 jogos na carreira, Everton marcou 108 gols e registrou 71 assistências em jogos oficiais, de acordo com informações do site Transfermarkt. Everton Cebolinha não é nenhum estranho aí para a torcida do Grêmio, né? Todo mundo aí conhece o Cebola. Uns consideram ele ídolo, né? Por conquistas, né? De Libertadores, né? E é um jogador aí bem interessante. Já pensou? Muso de um lado, Cebolinha do outro, Carlos Vinícius? Eu acho que seria aí um grande ataque, um ataque bem interessante do Grêmio. Já use espaço para comentário e deixe a sua opinião. Claro que tem outros clubes interessados no atleta além do Grêmio, mas você acha que o Grêmio deveria contratar Everton Cebolinha? Vale lembrar que pode ter o peso do jogador, né? O jogador já revelou nos bastidores que gostaria de retornar ao Grêmio. Então, se o Grêmio ficar esperto aí, consegue fechar a contratação. Deixe sua opinião, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e valeu. Lembrando todos os créditos ao Bruno Soares, repórter que trouxe informação de bastidores aí. Vão lá no vídeo dele e assista também, beleza? Valeu!